Em 2022, William Bonner, para choque de toda a nação, absolveu o Lula na entrevista da Globo. O Supremo Tribunal Federal lhe deu razão, considerou o então juiz Sérgio Moro parcial, anulou a condenação do caso do Triplex e anulou também outras ações por ter considerado a Vara de Curitiba incompetente. Portanto, o senhor não deve nada à justiça. Agora foi a vez de Otávio Guedes absolver Bolsonaro na Globo News. Já pode começar a campanha Bolsonaro 2026? E a fala de Maduro questionando a transparência das urnas brasileiras está dando tela azul na militância de redação. Em Brasil, não auditam nenhum acta. Em Brasil. Alguns jornalistas correram para chamar Maduro de bolsonarista, sem se preocupar com o quanto seriam ridicularizados por falar isso. A impressão que dá é que o medo de parecer um funcionário relapso e não defender rápido o chefe de 9 dedos deles, falou mais alto e a primeira ideia que veio foi essa, e aí mandaram essa mesmo. A coisa ficou ainda mais confusa para eles quando o assessor de assuntos internacionais do Lula, Celso Amorim, deu uma entrevista fazendo o que mais sabe: passar pano para o ditador da Venezuela. Falas de Maduro sobre eleições não foram ofensivas, diz Amorim. Entretanto, para Amorim, as falas não foram ofensivas conosco, que foram alusões. Eu acho que não podemos entrar no jogo de piorar as coisas, declarou. De repente, milhares de jornalistas ficaram mais perdidos do que o filho da Bruna Surfistinha no Dia dos Pais. E em nenhum lugar essa confusão ficou mais aparente, claro, do que na Globo News. Num programa de ontem da emissora, que eu não sei o nome e nem me preocupei em saber porque não vale a pena, o jornalista Otávio Guedes comentou sobre a passada de pano do Amorim para a fala do Maduro sobre as nossas eleições. E com uma cara consternada e fazendo todos os seus colegas se contorcerem em suas cadeiras, ele disse que então a fala do Amorim inocenta Bolsonaro. A entrevista do Celso Amorim absolve Bolsonaro. Porque, veja bem, o que o Maduro falou é que as eleições no Brasil não são confiáveis como a eleição na Venezuela, porque aqui a nossa urna não é auditada. Aí o que o Amorim diz destas declarações, que são as mesmas que Bolsonaro fez, inclusive naquela reunião com embaixadores, né? A essência é a mesma. A urna eletrônica não é auditada, ela pode fraudar o resultado de uma eleição. Aí o Amorim diz que elas não foram ofensivas, né? E, então, portanto, o Bolsonaro, né, se a gente fizer a correlação, também não ofendeu a democracia brasileira, apenas fez o que ele chama, o que Amorim chama de crítica específica. Porque na entrevista para você, ele diz que não houve um ataque direto ao órgão, mas uma crítica específica. Então, se a gente levar para o caso do Bolsonaro, ele também não atacou o Tribunal Superior Eleitoral, ele fez uma crítica específica. Então, o que o Amorim faz, na verdade, é defender por outros meios tudo que Bolsonaro pregou durante todo o seu governo. E, aliás, está impedido de se candidatar por conta disso, por conta dessa crítica. Então, se o Amorim passa pano para o Maduro, para as declarações do Maduro, ele também tem que passar pano para as declarações do Bolsonaro, porque tratam-se das mesmas declarações. A essência é a mesma, de que as urnas eletrônicas não são confiáveis. Então, no meu entender, o que o Amorim está fazendo é segurando um caixão. Porque o defunto é a união de governos de esquerda dos anos 90 na América Latina, em que ele foi um
dos ideólogos dessa união. Ou seja, era Chávez na Venezuela, Evo Morales na Bolívia, era a Cristina Kirchner na Argentina e o Lula no Brasil. Então essa era a ideia, e o Pepe no Uruguai depois. Então essa era uma união que já não existe mais, Se você pegar ali o Petro da Colômbia, Boric do Chile, eles já falam numa linguagem que não é a linguagem, digamos assim, por exemplo, do peronismo e do lulismo, que agora resolveram largar a mão, ao que parece, do Maduro. Então você tem uma clara divisão aí da esquerda latino-americana, né, em relação principalmente a governos ditatoriais, como o chavismo. O chavismo ele não nasce num movimento de massas, ele é uma quartelada, como todas as ditaduras da América Latina nascem no seio militar, dentro de um quartel. O chavismo nada mais é do que uma quartelada que passa a imagem de ser um movimento de massas, um movimento anti-imperialista, um movimento dos mais pobres, etc, etc. E, no fundo, não é nada disso. Então, o que pega mal, o que é contraditório, é você sustentar que o Maduro não atacou a democracia e sustentar que o Bolsonaro atacou a democracia. Para mim, esse é o maior problema, é o maior dilema do governo Lula. Paula. Aquele momento em que os dois neurônios entram em conflito. Conclusão: Maduro é bolsonarista, Celso Amorim é bolsonarista e eu tô aqui aguardando o dia em que a Rede Globo vai dizer que o Lula é bolsonarista. No final das contas, todo mundo é Bolsonaro. Os caras se enrolam nas próprias teses. Nesse caso, o Bolsonaro se tornou elegível, então? Até ontem, essa galera estava tentando limpar a imagem do Lula, associando o Maduro com o Jair Bolsonaro. Mas foi só aparecer o Celso Amorim passando aquele pano pro Maduro e a turma da Rede Globo ficou pistola sem saber como fazer com a narrativa deles ruindo. Mas agora repara num detalhe interessante. O Otávio acabou de admitir dentro da Globo News que Jair Bolsonaro ficou inelegível por criticar o sistema e não porque cometeu um crime. Isso é o mais importante. Então Bolsonaro está inelegível por causa de críticas? E ainda querem falar que no Brasil existe democracia? O consórcio dando chilique com a verdade é algo lindo demais de se ver. Os caras estão provando do próprio veneno. Eles não sabem mais o que fazer e terminam defendendo Bolsonaro sem querer. A cobra morde o próprio rabo. A Rede Právida de televisão passa o dia tentando desvincular o Brasil ao regime impetrado pelo ditador Maduro, mas fica cada vez mais difícil. O próprio governo não faz questão alguma de disfarçar. Tá vendo o que dá quando você sustenta uma mentira? Mais cedo ou mais tarde ela será superada pela verdade. Bolsonaro foi julgado politicamente e está ficando cada vez mais evidente. Não dá mais para cobrir a merda. O tapete está curto demais. Mentira tem pernas curtas. Agora estão vindo todas à tona. E agora? Será que agora o TSE vai reverter a inelegibilidade do Bolsonaro? Afinal, o próprio ministro do Lula disse que Maduro não atacou o TSE e sim fez uma crítica específica, que foi exatamente o mesmo que Bolsonaro fez naquela reunião com os embaixadores. Se o Maduro não atacou a democracia acusando que as urnas não são auditáveis, então quer dizer que o Bolsonaro também não atacou. Pergunta para o Amorim se ele acha o Maduro um antidemocrático e que merece ser investigado, Otávio Guedes. Se tem um cara com visão igual ao Bolsonaro, eu tô para ver ainda. Tudo que o sujeito falou está vindo à tona. É lamentável que estão vendo e noticiando a realidade, só agora. Mas era inevitável. Os caras não vivem sem Bolsonaro. Quem faz do cara um mito são vocês, jornalistas. A verdade é que Lula tem 1 trilhão de motivos para estar preso e querem apenas um para prender Bolsonaro e não encontram. E aí ainda vem o ministro do Lula e em 10 segundos de fala destrói as narrativas que os próprios companheiros criaram para tirar Bolsonaro da jogada. Eu não duvido que amanhã Otávio Guedes seja demitido e apareça essa manchete na Capivara News.
Comentarista bolsonarista terrorista compara brincadeiras de Maduro com fala golpista de Bolsonaro. Tá pesado o fardo para esses pseudo-jornalistas. Daqui para frente só vai piorar. Quem diria que o Maduro iria entregar o sistema? Esse é o problema quando o integrante da quadrilha é facilmente irritável e tem a língua solta. Da mesma forma que Bonner absolveu Lula, Otávio Guedes absolveu Bolsonaro. A diferença é que na primeira vez a absolvição era uma mentira e agora ela é uma verdade tão forte que não pode mais ser contida. Eu não duvido que em breve Bolsonaro fique elegível de novo. Nesse caso, Bolsonaro 2026. Eu trabalho na Globo e é claro que eu passo pano para o Lula. Eu trabalho na Globo e é claro que não discordo do judiciário. Eu trabalho na Globo e é claro que sei ler o teleprompter. Eu trabalho na Globo e é claro que fiz o L. Eu trabalho na Globo e é claro que sou a favor da regulamentação das redes sociais. Eu trabalho na Globo e é claro que sou a favor do aborto e liberação das drogas. Eu trabalho na Globo e é claro que vou falar que a economia vai bem para agradar o patrão Estado. Eu trabalho na Globo e é claro que sou a favor de lockdown e vacinas obrigatórias. Eu trabalho na Globo e é claro que bandido bom é bandido solto. Eu trabalho na Globo e é claro que odeio o Bozo. Eu trabalho na Globo e é claro que odeio cidadão de bem patriota. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.